Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente conversar aqui muito sobre o nosso Vasco da Gama. Tem muita coisa para a gente falar e nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre jogadores que estão deixando o Vasco, né, que não ficam no Vasco para a temporada de 2023. Algumas situações já definidas, né? O Vasco vai fazer uma reformulação praticamente total no elenco, né? Muita gente vai sair, mas alguns aqui já tem a situação definida e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também de jogadores que vão conversar ali para renovar, e nesse bolo inclusive tá Nenê, Alex Teixeira. Vamos falar sobre Pedro Raul, né? Que é o principal jogador que o Vasco está buscando nesse momento, um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro. Surgiu o interesse também do Vasco no atacante ex-Sport Recife, a gente também vai falar sobre isso. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixado tem o link da 1xBet, você clica lá, faz o seu cadastro e usando o nosso código promocional você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, um baita incentivo, né, para você começar a fazer as suas apostas esportivas. A 1xBet é a parceira aqui do canal Machão da Gama e o link junto com o código promocional está no comentário fixado. Bom, a gente começa falando aqui sobre a pré-temporada, né, de 2023. O Vasco que já tem a data definida da sua primeira partida, né? O Vasco vai jogar no final de semana do dia 14, pode ser 14 ou 15, sábado ou domingo, a estreia do Campeonato Carioca contra o Madureira. O jogo será em São Januário, né? O Vasco tem muita coisa para definir até lá, nesses 2 meses aí que o Vasco vai ter para atuar no mercado e etc e tal. O Vasco precisa buscar um treinador, precisa fazer muitas contratações, né? Vai ser um período bastante agitado, mas uma informação de ontem do canal Atenção Vascaínos é que existe uma grande possibilidade do Vasco fazer a pré-temporada de 2023 fora do Brasil. Isso ajudaria, inclusive, nas obras, né, do CT Moacir Barbosa. Ainda não tem uma confirmação dessa informação, né, que o Vasco realmente vai fazer uma pré-temporada fora do país, mas existe sim essa possibilidade. Os campos do CT Moacir Barbosa estão passando por reformas, né, para deixar uma estrutura um pouco melhor para a temporada, e por isso talvez o Vasco até faça a pré-temporada fora do CT, existindo a possibilidade dessa pré-temporada acontecer fora do Brasil. Vamos aguardar, né? Qualquer outra informação sobre isso a gente traz aqui no canal. Bom, vamos começar aqui a falar de nomes ventilados no Vasco, jogadores que o Vasco consulta, jogadores que são oferecidos, etc e tal. Essa época do ano são muitos nomes, né? Toda hora é um jogador diferente, ou que foi oferecido, ou que o Vasco sondou, ou que o Vasco fez consulta. Enfim, isso é normal, né, nesse período de contratações. E bom, uma informação que surgiu ontem foi que o Vasco consultou a situação do meia Gustavo, de 20 anos, que foi revelado pelo Sport Recife. É um jogador que se destacou muito no esporte e foi vendido ao Shabab Dubai, clube lá dos Emirados Árabes, né? Mas agora o jogador quer retornar ao Brasil. O Vasco é visto aí como uma possibilidade interessante para o jogador. O clube lá de Dubai só aceita liberar o atleta com uma compensação financeira. E no momento, o staff do atleta espera ali uma proposta concreta do Vasco para comunicar ao clube dos Emirados Árabes e dar sequência ali nas negociações. Além do Vasco, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense também demonstraram interesse no jogador que quer retornar ao Brasil. Ele saiu do Brasil com muita moral, né, com muito destaque lá no Sport Recife. Acho que fez uma escolha errada de carreira, né, com 20 anos você ir para os Emirados Árabes. Agora o jogador quer voltar e está aí no radar do Vasco da Gama. A informação foi do Samuel Venâncio, que é lá de Belo Horizonte, né? Estava cobrindo essa situação, porque o Cruzeiro estava na jogada, tentando repatriar o jogador, mas parece que a disputa maior ali está entre Vasco e Atlético Paranaense, pelo meia Gustavo, de 20 anos. Confesso que não conheço muito o jogador, mas pesquisei sobre ele e as informações são boas. O jogador surgiu bem no Brasil, mas acabou fazendo essa escolha errada aí de ir para o futebol de Dubai. A gente vai continuar de olho nessa situação e qualquer informação a mais a gente traz aqui no canal.
Bom, vamos falar de Pedro Raul agora, que é talvez nessa janela de transferências o jogador que o Vasco mais deseja, né? Um atacante ali de área, finalizador, artilheiro, que fez 19 gols já nesse Campeonato Brasileiro pelo Goiás, tá só atrás do Germancano, né? Na artilharia ali do Campeonato Brasileiro, e é um jogador que o Vasco quer muito. E a informação que a gente tem é que a partir de semana que vem o Vasco vai intensificar as conversas com o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro no final de semana pelo Goiás, né? Então, até por conta disso, o jogador ainda tem um compromisso lá com o clube atual, a coisa tá meio parada, né? Mas a partir de semana que vem, o Vasco deve avançar aí para tentar fechar com o Pedro Raul. O Vasco já consultou com os empresários do jogador quanto que o clube japonês que detém os direitos do Pedro Raul vai pedir pelo jogador. Parece que é algo em cerca ali de 3,5 milhões de dólares. O Vasco está disposto a pagar. O Pedro Raul, apesar de ter interesse, né, de outros clubes, como o Cruzeiro, como o Corinthians, o Palmeiras, etc e tal, o jogador gosta do Rio de Janeiro, já jogou no Botafogo e acha melhor, né, retornar ao Rio de Janeiro. Então é grande a possibilidade do Pedro Raul ser contratado pelo Vasco da Gama, mas essa situação só deve avançar a partir da próxima semana, com o fim do Campeonato Brasileiro Série A. Seria um baita reforço, né? Pedro Raul aí, de camisa 9 do Vasco em 2023. Bom, e vamos falar aqui agora de jogadores que já têm a sua situação no Vasco definida, né? Que não ficam para a próxima temporada. Informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Vamos aqui à lista, né? Pelo menos 4 jogadores já estão com a sua situação definida, que não ficam no ano que vem. O primeiro deles, Bruno Tubarão. O Vasco já comunicou ao Red Bull Bragantino que não vai ficar com o Bruno Tubarão, e o jogador retorna, né, ao Red Bull, ele que veio por empréstimo, então terminou o empréstimo, ele volta para o Red Bull. Fábio Gomes, mesma situação do Bruno Tubarão, só que veio de empréstimo pelo Atlético Mineiro, até fez um gol importante, né, aquele gol da vitória contra o Criciúma, mas não correspondeu assim à altura e retorna ao Atlético Mineiro o Fábio Gomes. Luiz Henrique, outro jogador que também estava emprestado, esse veio de empréstimo do Fortaleza. Luiz Henrique vai voltar ao Fortaleza, né? O empresário já confirmou que o jogador retorna ao clube que tem ali os seus direitos. Então Luiz Henrique também não fica, retorna para o Fortaleza. E o último, Léo Matos. Léo Matos que está em fim de contrato, né? Jogador que veio para o Vasco ali na temporada de 2020, caiu em 2020, ficou em 2021, continuou em 2022 e conseguiu acesso, né? E termina esse ciclo aí no Vasco. O Léo Matos bem provavelmente vai encerrar a carreira. Ele tem uma proposta aí para ser diretor lá no futebol grego, onde ele é ídolo, né? Jogou muito tempo lá, tem muito respeito por lá, e a tendência é que o Léo Matos volte para a Grécia. Não fica no Vasco, o contrato termina no final do ano e ele não permanece. Então, esses 4 jogadores já têm suas situações definidas. Agora, jogadores que o Vasco ainda vai sentar para conversar, né? Existe possibilidade de ficar. Primeiro deles, Paulo Vitor. Paulo Vitor, lateral esquerdo, tem contrato, então pode ser que fique aí para a temporada de 23. Yuri Lara, um dos destaques do Vasco aí na temporada, né, o maior ladrão de bolas da Série B. A tendência é que o Yuri fique no Vasco, ele tem renovação automática e deve renovar, mas o empresário não confirmou nenhuma situação ainda. Thiago Rodrigues, no momento, é dúvida, apesar de também ter a renovação automática. O Thiago Rodrigues, segundo o que disse o empresário dele ao canal Atenção Vascaínos, que é um plano de carreira, quer saber o que o Vasco pensa para o Thiago Rodrigues na próxima temporada. E o que o Vasco pensa para o Thiago, bem provavelmente, é que ele seja um dos 3 goleiros, né? O Vasco vai ao mercado tentar contratar um outro goleiro. E talvez por conta disso o Thiago prefira seguir o seu caminho em outro clube. Com toda certeza ele tem vaga para ser titular em outro clube, até da própria Série A do Campeonato Brasileiro. Uma situação que ainda vai ser conversada. Edmar é mais um que tem a renovação automática e o Vasco vai sentar para conversar com o jogador. Existe a possibilidade dele renovar, né, automaticamente e ser emprestado. Bem dificilmente vai ficar no elenco para a próxima temporada. E agora os 2 mais importantes, né, que a gente pode dizer, Nenê e Alex Teixeira. A situação do Nenê é a seguinte: o Vasco e Nenê já começaram a conversar. O Vasco estuda oferecer um contrato de 6 meses, né, para o Nenê, para ele jogar o Campeonato Carioca, e aí, dependendo de como for o desempenho dele, ou ele renova até o fim da temporada, ou então
ele pode ser incorporado ali ao departamento de futebol do Vasco para exercer uma outra função, encerrando a sua carreira. O Nenê, porém, está tentando convencer o Vasco ali de dar mais um aninho de contrato, mas a tendência é que o Vasco ofereça 6 meses para o Nenê. E o Alex Teixeira, a gente não tem nenhuma informação, né, no momento sobre o Teixeira, mas é uma situação até parecida com o Nenê. Muita gente acha que, Teixeira podia renovar, talvez ele pegando uma pré-temporada, teria ali uma temporada diferente, porque esse ano realmente ele foi muito mal, mas estava muito tempo parado. Mas até o momento a gente não tem nenhuma informação sobre o Alex Teixeira. E é isso, né? As informações aqui sobre o Nenê e Alex Teixeira foram dadas pelo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!